Vocês viram a taca que o Fortaleza levou pro Vasco? É o Diniz, ele fez eu ganhar uma liberta. Que nada, aquele Fortaleza é ruim mesmo. Falando nele, olha ele vindo aí. Isso, Ceará, Fortaleza é grande candidato à vergonha da rodada. Levar 3-0 pro Vasco. Como pode? Falando no Vasco, olha ele vindo aí. Galera, eu vim avisar que o gigante da colina tá chegando. Que nada, Vasco. Agora com o Diniz, o Vasco tá poderoso. Aguarde. Você tá com medo do Vasco, Flamengo? Você é doido ou come merda, Fluminense? Esse nanico da colina vai ir pra Série B ainda esse ano.